tá bem passado. Esse pão aqui, o fermento comeu todo o açúcar dele, o pão vai ficar seco, fica um isopor. Você acha que o cliente quer levar isso para casa? Dá uma olhada. Filma o pão aí, filma aí, ó. Uma mesa aí. Você acha que o cliente quer levar isso para casa? De verdade. Depois eu recebi muita ligação, o pessoal reclamando do pão francês seco, ressecamento do pão francês. E por que isso acontece? Isso acontece porque quando entra o verão, faz muito calor e a tendência é que a umidade ela cai. E aí você tira o pão francês do forno, coloca no esqueleto, 1 hora depois o pão francês já está seco. Só lembrando que o pão francês é um pão que ele tem 3 horas de vida. Então ele é um pão de vida curta. Né? É lógico que depois você pode comer, pode fazer torrada, pode comer no outro dia. Tem gente que só come pão amanhecido. Enfim, mas o pão francês, o tempo de validade dele, após sair do forno, para você vender com todas as características, né, de crocância, né, umidade, é em torno de 3 horas. Né? E na entrada, geralmente acontece isso na entrada do verão e às vezes na entrada do inverno também. Não chove, o tempo fica muito seco, a umidade baixa, o pão começa a ressecar. O que tem que fazer nessa situação? Você tem 2 alternativas. Primeiro, aumentar o tempo, a temperatura do forno e baixar o tempo, tirar o pão com menos tempo do forno para manter mais umidade dentro dele. E a outra coisa que você pode fazer é colocar açúcar nesse pão francês. E eu sempre gosto de trazer aqui uma informação técnica para vocês. Você colocando até 0,5 de açúcar, o pão não vai perder a crocância. Entendeu? Então, testes realizados após 0,5, quando você coloca mais açúcar do que isso, pode colocar? Pode. Mas a tendência do pão, dependendo de como tiver a farinha, entendeu? Se essa farinha tiver com atividade enzimática muito alta, sobrando muito açúcar, o pão começa a ficar borrachudo quando você passa de 0,5 de açúcar na massa. Tá? Então essa é a dica que eu queria dar. Várias pessoas me ligaram aí me perguntando sobre isso. E eu acho que essa é uma informação aí bem importante para vocês que estão no dia a dia. Embora essa semana já choveu e a umidade do ar já ficou diferente, né? Então, de repente, você assando, o mesmo tempo que você estava assando, o pão vai continuar crocante. Isso também acontece às vezes no inverno. Entendeu? Quando você tem também um período muito longo de chuva no inverno, né, devido ao frio, a umidade alta, né, e a temperatura baixa, o pão francês tende a sair do forno e murchar rapidinho. Então o que você tem que fazer numa situação dessa? Quando você está acontecendo isso, você vai, no caso, baixar a temperatura do forno e aumentar o tempo de assamento. Tá? Lembrando que o pão francês ele tem 4 etapas de assamento. No primeiro 5 minutos vem a pestana. Se ele não abrir pestana nos primeiros 5 minutos, não abre mais. Pode colocar uma corrente, puxar que não vai abrir. Os próximos 5 minutos ele acaba de fechar o salto de forno. Os próximos 5 ele começa a pegar cor. E aí vai depender do forno, né? Porque os próximos 5 ele vai fechar o assamento, podendo fechar com 17, com 18, até com 20, depende do forno, se é forno turbo, se é forno lastro, se é elétrico, se é a gás. Então isso varia de um forno para o outro aí. Resumindo, pessoal, o que eu queria passar para vocês é o seguinte, que panificação não existe uma teoria exata. Existe o seguinte, é uma química diariamente que você está fazendo com a massa, com o pão, olhando o resultado, olhando a umidade, olhando o tempo, olhando como é que está a farinha. Então esse é um exercício que você tem que estar fazendo diariamente para que você obtenha o resultado ideal. Então, só lembrando, é exatamente isso. Pode ser que na época do frio você tenha que baixar a temperatura e aumentar o tempo de forno, e pode ser que talvez na entrada do calor você tenha que subir a temperatura e diminuir o tempo. Fica aí a dica para vocês aí,
Um forte abraço a todos aí. E deixa aí os comentários aí pois, sobre isso. Se algum de vocês padeiros aí tiver alguma informação para agregar aí, para poder falar sobre isso, entendeu? Pode falar o que vocês fazem, como funciona na padaria de vocês, o que vocês têm para poder dar de informação. Eu acho que isso é muito bacana. A tecnologia nos proporcionou isso, né? Eu acho que a palavra que o Facebook criou, que é compartilhar, vai ser a palavra que mais a gente vai executar em todos os sentidos, né? Então é o compartilhamento de conhecimento, compartilhamento de receitas, compartilhamento de ideias. Basicamente, eu acho que a coisa vai mais ou menos por esse caminho aí. Um forte abraço aí a todos vocês.